Pessoal, tudo bem? Estou chegando aqui. Hoje é o tema da semana, toda terça-feira, dicas de Jinshin Jyutsu para você poder se ajudar com questões físicas ou emocionais. A gente sempre está aqui, de preferência ao vivo, às vezes com vídeo gravado, mas para ajudar vocês. E a live é legal porque vocês podem participar, perguntar, fazer junto, se tem dúvidas até com as manipulações do Jinshin Jyutsu, ou às vezes quando a gente quer perguntar alguma outra coisa diferente daquilo que eu tô comentando. Hoje tem um cachorro aqui latindo, a gente vai estar acompanhado aqui. Mas, como vocês sabem, hoje a gente vai falar sobre depressão, tristeza, como lidar com isso na nossa vida, né? Mas antes da gente começar, já vai deixando um like, hein, pessoal? Quem tá chegando, fala seu nome, boa noite, vai chegando. Às vezes eu não falo oi para cada um, mas saibam que eu tô vendo cada pessoa que deixa o seu nome, que é a única maneira de eu saber que é você que tá aqui comigo, tá bom? E já vai deixando um like também. Esse tema de hoje é um tema delicado e foram vocês que me pediram. Eu adoro quando vocês colocam aqui na nossa conversa durante a live, ou mesmo depois, quando termina a live, e vocês deixam ali também na descrição, na conversa, coisas que vocês estão sentindo necessidade, aquilo que vocês estão precisando para serem ajudados com Jinshin Jyutsu, com meditação, com tudo que eu conheço um pouquinho pelo menos. E a questão da tristeza, e que pode virar uma depressão, né? É uma questão muito importante da gente conversar, acima de tudo, e lógico, ter dicas ótimas de Jinshin Jyutsu e dicas rápidas. Porque não adianta aqui eu querer passar para vocês coisas super complicadas, porque na hora que a gente tá mesmo tristonho, negativo, é difícil que a gente vá ficar pensando no que fazer. Então eu quero dar dicas fáceis que vocês rapidamente podem fazer em qualquer condição, até quando a gente tá bastante desanimado, né? E eu andei comentando, até quando eu divulguei lá no Instagram também, e até numa enquete que eu coloquei aqui, que às vezes a gente não está com o diagnóstico, com aquele rótulo de depressão, mas uma tristeza. A gente está vivendo algum momento de dificuldade, de vivências mesmo emocionais mais difíceis, né? E a gente tem que dar um jeito com isso. O jeito que normalmente a nossa sociedade aprendeu a lidar com a depressão, a tristeza, é tentar logo se livrar disso. Que nem dores. Obrigada, Thomas, querido. Adoro quando vocês se sentem beneficiados aqui com a live, com todo o preparo que eu faço para vocês e podem contribuir. Mas essa live, todo esse trabalho do YouTube, é um prazer que eu tenho de poder compartilhar com vocês sempre, independente da situação, o que eu posso aqui com vocês de Jinshin Jyutsu, de meditação e das informações que eu tiver. Mas então, continuando, a nossa tendência quando a gente está num momento de dificuldade é justamente a gente querer logo tirar aquilo. Até mesmo com dor, quando a gente está com uma dor de cabeça, dor de estômago, qualquer circunstância física, e a gente tem um incômodo, uma dor, a nossa tendência natural é de querer expulsar aquilo, se livrar daquilo, cortar aquilo e jogar fora. E a dor tá lá justamente para nos mostrar que tem alguma coisa que tá desequilibrada no físico, por exemplo, com a dor de cabeça, com a dor de estômago. Então, quando a gente sente a dor, em vez da gente querer arrancar ela fora, é muito mais
inteligente com a nossa energia, com aquilo que a gente tem de capacidade no nosso organismo, de olhar para essa dor, de escutar o que ela está querendo nos dizer. E lógico, não é só valorizar, ficar escutando e percebendo aquela dor como se não existisse mais nada no mundo. Senão a gente supervaloriza, focaliza e fixa que eu sou aquela dor, que eu sou aquele problema. E a gente não é problema nenhum, a gente não é dor nenhuma, muito menos as tristezas também. Com a tristeza é a mesma coisa. Se eu vejo que eu tô num movimento mais angustiado, mais melancólico, ou vivendo mesmo uma circunstância de dificuldade emocional, talvez até começando a entrar numa depressão, o que a gente quer é cortar e jogar fora. E é justamente o oposto que a nossa energia do nosso corpo físico, emocional, energético precisa para a gente lidar com aquelas coisas. Então, primeiro é aceitar e não se identificar com aquela tristeza, com aquela depressão, como se a gente só fosse aquilo. Não, a gente olha, a gente escuta, a gente dá espaço para ver o que tá, que sentimento tá junto daquela tristeza ou daquela depressão, se já se instalou algo mais, constante dessa tristeza que é uma depressão. Então, a gente olha, a gente sente, a gente escuta as imagens. É engraçado falar que escuta as imagens, mas é justamente isso, a gente entrando em contato com o que está acontecendo dentro da gente, a gente não fica nessa tentativa de jogar fora, que é desperdiçar energia à toa, se frustrar e ficar ainda pior, né? Então a gente conecta com aquilo, a gente vibra junto para cuidar, que nem um bebezinho, a gente põe no colo e fala, tá bom, você existe, tá aqui e vamos ver da onde vem isso, não do racional, não é ver, eu estou assim porque o gatilho foi aquele, porque minha mãe, minha bisavó me fez aquilo, enfim, não racionalizar. A razão é muitas vezes o que provoca as tristezas, os sentimentos que estão mais desequilibrados, vamos dizer assim. Não é bem desequilibrado, porque sentimento não tem equilíbrio nem desequilíbrio, mas que estão mais vulneráveis, né? E que a gente às vezes entra nessa vibe, né, meio desequilibrada e quer compreender, quer racionalizar. Esqueça. Não vai por aí. Depressão é justamente uma depressão, é uma pressão para baixo, né? Ou seja, é algo que eu boto ali para baixo, eu, engole o choro, como se diz. Mas é a força de uma energia que fecha, que limita, que põe ali para baixo. E é isso que a gente não pode querer manter, porque na hora que a gente fica tentando jogar fora aquela circunstância, a gente realmente está dificultando da gente botar na superfície, da gente aliviar e dar espaço. É como se a gente espalhasse um pouco mais algo que está lá espremido, que deprime, e a gente dá espaço, dá folga, até para mobilizar o que é possível e limpando, organizando, mexendo da forma que for possível, tá? Eu quero dar 2 dicas bem rápidas de Jinshinjutsu e também uma prática de meditação, que não é bem meditação, que isso é uma coisa que nós vamos fazer mais pra frente aqui no canal do YouTube, quando eu abrir para os membros. Membros vai ser um grupinho que a gente vai ter mais fechado para aquelas pessoas que se
se conectam ali, né, com o grupo de membros portanto, esse grupo, que pode ser pequeno ou grande, mas a gente vai se ver pelo Zoom, vai participar junto ali, esse grupo ali vai poder fazer algumas meditações, a gente vai fazer trabalhos bem mais definidos, ligados com o healing, que é a meditação que eu aprendo, que até nesse final de semana eu estava desenvolvendo, e a gente vai ter esse grupinho super para ir praticando no tempo que cada um quiser, mas se vendo 2 vezes por mês, por meia hora, por aí. Mas então, eu quero justamente começar por esta respiração que vai ajudar muito quando a pessoa tá nessa condição mais entristecida. Outra coisa que eu queria falar, além da gente alargar, dar espaço para olhar, para sentir, a gente também tem que sair do julgamento, da gente ficar racionalizando de novo o que eu tenho, por que eu tenho, eu não devia estar assim, isso não é comigo, meu Deus, o que está acontecendo? Nada disso, sai dessa, se ame, amor próprio é muito importante, todo mundo tem movimentos para sim, para não, às vezes algum desequilíbrio mais intenso no emocional, outros no físico, outros em algum momento diferente do seu, mas faz parte da vida isso. Então, para ajudar, relaxa, não se julgue, não fique nessa expectativa de tentar entender ou se achar diminuído porque tá mais triste ou porque tá nesse movimento tristonho. Vamos começar então com uma respiração que nós vamos fazer e nós vamos contar cada respiração e nós vamos fazer juntos aqui. Vocês topam? Tá todo mundo topando? Quero saber aqui quem tá topando fazer junto. Eu vou fazer com vocês falando para fechar os olhos e daí eu vou dando algumas dicas. Mas nós vamos, antes de mais nada, relaxar. Você tá triste? Você tá num movimento de depressão? Participa. Ai, mas tá vindo imagem ruim, tá vindo sensações ruins. Tudo bem, deixa vir. Fica com isso. Você não é isso. Você só está sentindo isso em algum flash, em algum momento. Dê espaço em vez de querer cortar e jogar fora. Daí nós vamos relaxar, que eu vou induzir, e nós vamos começar a fazer 10 respirações, cada um no seu tempo. Tem gente que respira devagar, outros mais rápido. Então, eu vou dar um tempinho para a gente contar, porque enquanto a gente está na contagem, a gente começa a se focar um pouquinho mais. Mas além de ficar no número, que a gente vai contar 10 respirações, observe o caminho da sua respiração. A gente nunca para perceber que o ar faz todo um movimento entrando pela narina, caminhando, indo até lá dentro dos pulmões e depois fazendo todo o movimento de sair do pulmão, passear aqui por dentro até sair. A gente se conecta com isso também, ok? E no final das 10 respirações eu vou dar um tempo, quem terminar antes só fica quietinho, curtindo, se percebendo. A gente vai conectar com um ponto que fica um braço acima da sua cabeça. É uma área que a gente trabalha muito na meditação. Eu quero muito trabalhar com vocês quando os membros aqui do YouTube abrirem. E a gente vai conhecer melhor. E é uma área que fica uns 40 centímetros acima da nossa cabeça, tá? Que no healing é chamado de individualidade. É uma área na borda do nosso campo energético, que é essa aura, esse espaço que é nossa vitalidade. Então, no final, a gente só vai conectar com essa área, que é uma área que não tem o emocional. Ele não tem a razão pensando se é certo ou se é errado. Ali não existe o julgamento. Ali só existe a nossa vibração, da nossa energia.
daquilo que eu tenho para viver, com as experiências todas que eu vou viver, mas ainda só como vibração, como uma qualidade que é só sua, e que ali existe um entendimento que não é racional da sua vibração. Então a gente termina observando aquele ponto. Tô vendo muita gente querida entrando aqui. Obrigada por irem botando seus nomes. Não esqueçam de deixar o like. É muito importante clicar aí nessa mãozinha para mim. E vamos então nos preparar. O importante é você estar sentado e colocar os 2 pés no chão. Não cruza as pernas, não deixa a perninha balançando. Ou, se você prefere, pode sentar no chão ou no colchão e cruzar as pernas, fazendo, né, aquela pose de meditação. Também pode, mas a gente tem que conectar com a base, ok? Então vamos lá, todo mundo conectando, sentado numa cadeira, num sofá. Não precisa ficar rígido, ereto, mas relaxadamente. E se vier qualquer emoção, qualquer imagem, mesmo que você esteja nesse momento angustiado e vem algo, fica com isso. Não vai acontecer nada, você só está olhando para aquilo que você já está com aquilo, tá? Então não tem bicho-papão aqui. Vamos então fechar os olhos, todo mundo. E antes da gente começar a respiração, solta a barriga para permitir que toda a pelve fique bem pesada. Você sinta ali o bumbum bem confiando na cadeira, no apoio que você tem embaixo de você, dos seus pés também. E embaixo desse apoio tem o planeta Terra inteiro te dando colo, te dando suporte. Solta, confia. Ainda antes de começar a respiração, também observa que o seu corpo é tridimensional. A gente pouco se lembra de entrar em contato com esse espaço que o próprio corpo ocupa. E então agora nós vamos começar as respirações. A cada vez que você inspirar, você lembra do 1, e na hora de expirar você imagina, lembra do 1 novamente. E depois começa uma segunda inspiração e se conecta com 2 na inspiração e se conecta com o 2 expirando. E vai até 10 e depois fica quietinho me aguardando. Pode começar.
Todo mundo vai finalizando as 10 respirações. Continua de olhos fechados. E tenta ouvir para dentro, mas sem julgar, sem querer entender nada. Só observando o que essa respiração promove de diferença, e não precisa ser sensações boas, são as sensações que são no momento. E agora, então, a gente vai levando a nossa consciência para aquela área lá em cima, um braço acima da sua cabeça, uma área da individualidade, uma área de vibração. E fica conectado com essa área sem expectativa nenhuma, como uma criança recém-nascida que chega num espaço e sente, sem julgar, sem querer saber se é bom, se é certo, se é errado. Só fica lá, relaxa nessa área. Mais nada. E então, nessa área lá em cima, na individualidade, imagina uma luz dourada, um brilho do sol, bem dourado, como se essa vibração dourada vibrasse, penetrasse lá na individualidade. Sente essa mescla da luz dourada nessa área que você está conectado lá em cima. E então, agora a gente deixa que essa luz, junto com a vibração da individualidade, desça como um chuveiro, um foco que vai descendo lá de cima, tudo ao seu redor. E você vai sentindo essa luz dourada ir descendo, te envolvendo tridimensionalmente até o chão. E sinta essa luz, essa individualidade com a luz dourada vibrando ao seu redor, desde o topo da cabeça e além, até o chão, em cada cantinho, na frente, atrás. E então agora vá se desligando delicadamente, suavemente, de qualquer área que tenha aparecido, do dourado. Só fica quietinho ainda. E quando for possível, vá retornando lentamente.
noite. Abrindo os olhos, voltando para a live. Bom, eu fiz muito rápido, você pode com certeza ficar muito mais tempo. A respiração não. Você faz as 10 respirações, entra em contato com esse corpo tridimensional e daí quando vai para a individualidade, você pode ficar lá 3, 5 minutos se quiser, mas não se exija nada. É o tempo que você sente gostoso para vivenciar aquela área que você sente que está vibrando lá. Depois só você coloca o dourado e dá um tempo para ver o que essa vibração de dourado ali na individualidade vai provocando naturalmente de sensações, sentimentos, lembranças. Às vezes a cor nem aparece, mas só a intenção da cor já é suficiente, tá? É que nem eu falar agora para vocês. Canta a Marselhesa, o hino da França. Eu não vou lembrar, mas eu sei qual que é. Então, mesmo que eu não cante o hino, não sei, não estou enxergando, não estou ouvindo o hino, eu já estou conectada com aquela energia do hino. Então, só o fato de eu pensar no dourado, nessa luz brilhante dourada, lá na individualidade, ela começa a vibrar, mesmo que pela intenção, mas sem esforço de tentar pintar ou fazer qualquer coisa que você imaginava que era o certo. Não tem certo, não tem que ser gostoso. Se a gente tá mais tristinho, às vezes realmente podem até vir emoções. Deixa fluir. E depois a gente, de uns 2 minutinhos sentindo o dourado, daí sim que a gente deixa isso começar a vibrar todo no seu campo, ao seu redor, atrás, na frente, e você se sente envolto nesse dourado por mais uns 3, 5, 10 minutos, se quiser, tá? Aqui eu fiz rápido pra gente não estender tanto a live, tá bom? Se alguém tem alguma questão, se alguém está no momento de depressão ou com alguma tristeza específica, que queira comentar, lógico, às vezes a gente não quer abrir tanto aqui, mas que fique mais difícil de entender esse abrir, dar espaço, deixar que o nosso racional descanse, pare de julgar e jogar fora esses sentimentos, porque só quando a gente abraça eles que a energia começa a funcionar e acredite, isso vai mudar. Mas eu quero deixar, como sempre eu deixo aqui nos vídeos, a informação de que não é porque a gente pode ter esse auxílio de meditação e das dicas que eu vou dar agora de Jinshin Jyutsu, que a gente não vai procurar um médico quando necessário. A gente pode tentar não ir até um remédio alopático, mas às vezes é necessário. E não é, de novo, julgamento nenhum, não é nada errado se por um tempo da nossa vida a gente precisa de um remédio para o corpo ou para a mente, né? Mas hoje em dia, antes de se tentar entrar em contato com as emoções, o que acontece é que as pessoas já vão buscar. Uma criança fica muito agitada, já é TDAH, já vamos dar remédio. Isso não quer dizer que muitas crianças possam se beneficiar, sim, de um tratamento quando a coisa é necessária com remédio. Mas a gente tem que olhar um pouco mais profundamente, tá? E quando eu trabalho, a gente vai começando com o Jinshin Jyutsu, eu falo para conversar com um psiquiatra, com um psicólogo e barganhar, ver se dá para esperar sem o remédio, porque tá num tratamento mais natural. Eu ofereço o floral de Bach, que eu trabalho sempre com florais, e a gente vai tentando, e a pessoa já acompanhada com um psicólogo, às vezes já até com psiquiatra, mas ainda antes de entrar nessa vibe, ou até mesmo tomando remédio,
e continuando com algo que faça com que você entre em contato com aquilo que acontece dentro de você, porque é só assim que a pressão, a depressão começa a aliviar, começa a se soltar e dá espaço para a gente ir alargando essa energia, não deixar que ela esprema nosso corpo etérico, que impede da gente fluir uma energia mais vital e possível naquele momento, tá? Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham experimentado a meditação. Se tiver qualquer pergunta, vai fazendo enquanto eu continuo aqui, porque eu quero terminar com 2 dicas que é só tocar pontos simples. Quando a gente está muito aborrecido, muito triste ou num processo depressivo, a gente não quer nem ligar o YouTube para ver o fluxo completo. Então, você que está precisando logo um trabalho mais simples, vamos começar então tocando a trava 15. Antes de eu tocar a trava, eu vou tocar e vou falando, acho que é melhor assim. Vamos lá. A trava 15 fica aqui na virilha. Quando termina o osso púbico, tem um valezinho antes de começar um músculo da coxa. E é ali que é a trava 15, que a gente pode até durante o dia tocar a trava 15, botando a mão no bolso, tá? E simplesmente tocar a trava 15 vai ajudar a gente a começar a circulação, o sangue, o coração, que tem tanto a ver, o coração, não só o físico, mas todo o que o coração significa no Jinshin Jyutsu, de vitalidade, da gente parar de se cobrar, da gente entrar em contato com os sentimentos. E também circular a energia. Tudo isso que a gente meditou antes é para circular, para mover, não ficar deprimindo, apertando, exigindo, né? E tudo bem se a gente não tá bem, se a gente tá feio, se a gente tá irritado. Então, tocar a trava 15, sempre que você puder, vai ajudar nessa circulação. E essa trava, cada uma das travas tem um nome, né? Tem um codinome que mais lhe traduz. E a trava 15, ela é chamada de a risada do corpo, né? O sorrir do corpo. É o sorrir de cada célula, porque eu vibro, porque eu tô vivo, porque tem circulação, movimentação da energia em mim. Então, tocar a trava 15 vai ajudar em todos os sentidos que essa trava pode ajudar, físico e também emocional, porque é a risada do corpo. É poder a gente conectar com isso. Quando eu atendo aqui no meu consultório e começo a fazer o fluxo completo, não apenas tocar o ponto, mas toda uma manipulação que ajuda a liberar a trava 15, é curioso, a pessoa tá lá de olhos fechados e de repente dá um sorriso ou lembra de alguma coisa engraçada que o filho falou, ou que passou, ou ridículo que viveu, sei lá. Mas como libera uma energia mais solta, sem tanta cobrança e, portanto, com mais sorriso, né? Então, toque bastante, cada vez que fizer, o mínimo de 1 minuto. Mas se puder, mesmo assim como eu estou fazendo, conversando com vocês, ou relaxadamente, deitadinho, recostado, de uma forma meditativa, faça. Tá triste? Tá num processo de depressão? Não esqueça da sua trava 15. Você tem nas suas mãos e no próprio corpo como ajudar a liberar, a mover essa energia, que ela não pode ficar lá espremida. Por isso, na depressão, ela tem que aliviar, ok? Então, toquem aí comigo, tá todo mundo fazendo, aproveitando e tocando a trava 15? Ela ajuda muito no movimento, na circulação sanguínea, mas na circulação do significado
do coração do Jinshin Jutsu, que é essa vitalidade, que é não se cobrar tanto, ok? E também eu quero dar exatamente a trava oposta, que é a trava 2, que fica bem no cós da calça, na altura da crista ilíaca. A gente pode tocar com os dedos das mãos ou com as costas das mãos. É abaixo da cintura, tá? É bem no cós da calça. E fique também. Essa trava 2, ela diz, a palavra-chave dela é eu mereço e tô aqui como todos os outros para receber a luz divina, receber a abundância do universo. Então aqui a gente também começa a parar de cobrar, de achar que eu que criei essa situação, essa circunstância. Não, você só é humano, você está vivendo um momento e precisa ouvir aquilo que está acontecendo agora, sem querer elocobrar, da onde veio, da onde partiu, qual foi a causa. Isso tudo virá para você se tiver que vir. Se não tiver que vir, tudo bem, você vai mover a energia se você deixar a sabedoria da sua energia fazer o que ela quer e pode. Vamos fechar os olhos, tocando ali na trava 2, absorvendo essa conexão de recebimento, de abertura, para a luz entrar, para a abundância, para o movimento do universo estar com a gente também. Relaxe. Solta os ombros. E vamos soltando. É muito gostoso, dá vontade de ficar mais, né, pessoal? E eu volto a falar. Vocês querem ficar meia hora relaxado e dormir e deixar a mão ali? Por que não? Não tem contraindicação o tempo que você fica, o modo como você faz. Mas um mínimo de 1 minuto é interessante ficar, tá bom? Vão deixando o like, tem mais gente assistindo do que botãozinho apertado ali na mãozinha no like. Eu agradeço muito quando vocês tocam ali, mostram o prestígio e quando sentem que é uma contribuição, pode ajudar vocês. Quero ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. Vi todo mundo que entrou, tô bem atenta porque hoje eu tô sem a Jéssica. Vi cada um de vocês que deixam ali o nominho, eu agradeço. E não esquece, o likezinho e podem perguntar caso tenha alguma dúvida, fizeram comigo. Se não, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que isso ajude vocês. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Tem meu e-mail aqui no YouTube. Pode entrar em contato comigo, a gente conversa o que precisar, tá bom? Mas a gente fica por aqui. Semana que vem tem outra live ou vídeo gravado, ainda não sei. E eu quero ver que sugestão você vai me dar para eu fazer esse vídeo de terça-feira, tá bom? Tô esperando aí para as dicas, as sugestões que você me dá. Um grande beijo, boa semana, gente!